Gênesis 2, 8 a 15, versão NVI. Eu gostaria que você prestasse atenção, vai estar aqui embaixo o texto também. Gênesis 2, 8 a 15. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. E o nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo percorre toda a terra de Cuxi, que é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado do oeste da Síria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Primeira coisa, você pode estar pensando, o que o pastor vai tirar daí? Muita coisa. Porque se a gente quiser conhecer o homem, a gente deve voltar ao Gênesis. Se você quiser conhecer como Satanás, os métodos que ele utiliza para levar as pessoas ao pecado, você tem que voltar ao Gênesis. Se você quiser saber qual é a posição original do homem e da mulher, você tem que voltar ao Gênesis. Não tem como a gente falar da posição do homem e da mulher e dos deveres do homem e da mulher sem voltar ao Gênesis. E esse texto, ele está falando do que o homem ganhou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele te dá coisas muito boas, não dá? Dá. Ele deu para o homem, deu para Adão. Ele deu para Adão o melhor que ele tinha. De toda a terra que Adão tinha que dominar, ele pegou um trechinho e deu uma coisa muito boa. O jardim era lindo, era maravilhoso, era bonito. Ele deu aquilo para o homem. E deixa eu começar por aí. Deus nos dá presentes muito bonitos, muito bons. Eu tenho um presente muito bom na minha vida, eu vou fazer uma média agora, muito boa com a minha esposa. Eu tenho um presente muito bom me dado há uns 25 anos, eu tenho 23 anos de casamento, mas a gente namorou uns 2 anos. Assim, resumindo, essa data eu lembro. Eu comecei a namorar minha esposa, minha futura esposa, né? Uma semana antes de completar 18 anos. Eu lembro muito bem disso. Eu completei 18 anos e já estava namorando a Milene. É o meu tesouro, é o meu jardim fechado. Quando o Cantares fala de jardim fechado, a gente é um jardim fechado para o Senhor, mas também um jardim fechado para o nosso companheiro, para a nossa companheira, aquele que Deus colocou, ou aquela que Deus colocou ao nosso lado. Dependendo, né, se você é homem ou se você é mulher. Então, tem essa relação. Ela foi o meu jardim fechado, meu presente. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Qual foi o presente bonito que Deus te deu? Ah, pastor, Deus não me deu nenhum presente. Deus deu. Deus deu. Aí a gente vai começar a entender que Deus deu, mas tem algumas coisas. Mas tem uma questão aí. A gente ganha esse presente do Senhor, e por ganhar esse presente, a gente acha que não precisa fazer mais nada. Que ele é dado por Deus, maravilhoso, bonito, esplendoroso, e a partir dali o presente é completo, pacote fechado, e que nunca vai se alterar, que nunca vai mudar, que não pode sofrer mudança porque veio de Deus. Então a gente pode pensar que presentes que vieram de Deus, por virem de Deus, nunca sofrerão mudanças, nunca mudarão seu estado, independente do que a gente faça, independente das circunstâncias à volta. Mas eu quero te falar uma coisa. Dentro do papel do homem e da mulher, eu vou juntar os dois agora, que Deus está falando, olha, eu dou presentes a vocês. Eu dou o meu melhor para vocês, mas eu quero te dizer uma coisa. Esse presente não é um pacote fechado simplesmente. Esse presente, ele é... Pode, por favor, trazer uma aguinha para mim? Muito obrigado. Né? Hoje o nosso Michael, nosso operador de som, está de diácono. Muito obrigado, Michael.
Esse presente que Deus dá, que é um pacote perfeito, Deus coloca algumas condições para a gente, nós vamos ver. 2 condições. Olha, eu estou te dando isso, mas cuide e cultive. Palavras que são muito perto, muito próximas. Cuide e cultive. Mas que têm significados específicos. Apesar de elas serem próximas, significados próximos, elas têm as suas diferenças. Então, vamos entender uma coisa. Vamos começar aqui derrubando o conceito. Deus te deu aquilo que você queria? Deus te deu? A gente vai falar para frente de exemplos. Ministério, relacionamento, trabalho, qualquer outra coisa. A gente vai falar um pouquinho mais. Deus te deu isso? Mas Ele também está te dando uma incumbência. Cuidar e cultivar. Por que cuidar? Cuidar é reparar, atentar, prestar atenção. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, eu te dei um presente, mas você deve prestar atenção nesse presente, para que ele não se perca. Olhe. Também significa meditar com ponderação, e a gente vai ver mais para frente um pouquinho, pensar, ponderar. E cultivar significa dedicar-se, interessar-se, plantar de maneira adequada para que algo se desenvolva. Insistir em algo prolongadamente. Saiu. Então vamos entender. O presente que Deus te dá, Ele está te dizendo: olha, você deve, meu filho e minha filha, estou te dando o presente, mas você deve prestar atenção, pensar, ponderar. Você precisa se dedicar a Ele, se interessar por Ele, plantar de maneira adequada para que algo se desenvolva, e você precisa insistir nele prolongadamente. Deus não te chamou, quando Ele te dá um presente é um início. Mas Ele está dizendo: olha, se você cuida dele, é uma boa coisa, mas quando você cultiva, você, além de manter, você faz ele crescer. Então, Deus está dizendo que existem presentes e que você deve cuidar, e, além disso, você deve cultivar para que ele cresça. Então, vamos esquecer a ideia do pacote fechado, onde é a mesma coisa sempre. Deus está dizendo: eu não quero que seja a mesma coisa sempre, não, meu filho. Vá lá cultivar, vai fazer ele crescer. Ele pode crescer, basta você plantar de uma maneira adequada. Basta que você faça que ele se desenvolva. Basta que você insista prolongadamente, que você insista nesse presente que eu te dei, invista nele. A gente fala tanto invista, você fala tanto por aí fora, invista na sua carreira, invista em você. Às vezes fala até isso de uma maneira errada e contra casamento, invista em você. Contrário do que a Bíblia diz. E a gente não está fazendo o que Deus mandou fazer e não consegue compreender porque, às vezes, o presente que era tão bom deu errado. E ele pode dar errado. Eu quero deixar com você 3 exemplos básicos para você entender, mas isso vai ser aplicado em qualquer área da tua vida. Então, antes de nós irmos para os exemplos, vamos voltar a conceitos dessa parte. Presentes vêm de Deus, presentes lindos, jardins maravilhosos, vêm de Deus na sua vida. Mas Deus está dizendo, eles não são estáticos, eles não vão ficar assim para sempre. Independente do que você faça, não, Deus não te chamou para isso. O papel do homem é pegar os presentes de Deus, agora eu digo do homem e humanidade, homem e mulher, é pegar os presentes de Deus e fazer 2 coisas básicas. Por isso que é bom a gente voltar para o Éden, voltar lá para Gênesis. Cuidar, prestar atenção, cultivar, plantar de maneira adequada, insistir, dedicar-se, interessar-se. Isso você precisa ter em mente, porque senão o presente de Deus pode ser tirado da sua vida ou ele pode se tornar ineficaz. Eu já vi muita gente jogando presente fora. Exemplo bíblico, Salomão jogou seus presentes fora. Se você for nos estudos do livro de Reis e Crônicas, que a minha filha Giovana está fazendo, no nosso canal TV Chama Viva, os reis de Israel,
você vai ver quantos reis jogaram fora presentes que Deus deu. Nós podemos jogar fora presentes que Deus deu. Eu quero te trazer, agora na segunda parte, eu quero te trazer 3 exemplos práticos disso, para você compreender o que eu estou falando. E a partir disso, desses 3 exemplos, você trazer isso para a sua vida. Naquilo que pode ser um dos 3 ou qualquer outra área, porque isso tem infinitas possibilidades. Eu primeiro quero falar para você de relacionamentos. Nós temos aqui um grande problema, uma visão errada. Irmãos, amigos, escutem o que o pastor está falando nesse momento. Principalmente irmãos em Cristo que usam a palavra de Deus de uma maneira errada. Pessoas que conquistaram o seu amor da sua vida. Eu vou falar mais no masculino que eu sou homem, tá? Mas isso é para as mulheres também. Quando as mulheres pregam, elas falam mais no feminino. Acontece. Pessoas que conquistaram o amor da sua vida, que lutaram, conquistaram. Mas quando casaram, parece assim, recebi meu jardim. Aí entra no que eu falei lá no início, agora é imutável. Agora não se pode mexer, porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Porque Deus abomina o divórcio. Aí é que eu não estou falando bem ou mal, por favor. Casados para sempre. A gente pode pegar conceitos que são bíblicos e até conceitos que são baseados na Bíblia, que se trabalham, e usá-los de uma maneira errada. Porque nós pegamos esses conceitos e transformamos diretamente para o nosso casamento, nosso relacionamento, e nós estragamos tudo. Porque paramos de fazer aquilo que Deus mandou fazer lá no Gênesis, que é o início, é literalmente a gênesis do trabalho do homem, dessa terra, cuidar e cultivar. E paramos de cuidar e cultivar do nosso relacionamento. Por quê? Porque ele está seguro segundo as leis de Deus, então meu cônjuge não pode se desmanchar. Se ele pedir divórcio, ele está errado, está em pecado, então parece que a gente não tem mais o dever de fazer isso, e casamentos estão naufragando dentro da igreja. Às vezes vivendo de fachada, porque em algum momento se deixou de cuidar e cultivar. O homem, agora eu falo mais ao homem, o homem foi chamado por Deus para em tudo que Deus der na vida dele, todas as áreas que Deus der na vida dele, o homem foi chamado para 2 coisas, cuidar e cultivar. Existem outras versões da Bíblia, mas eu vou usar a versão aqui de Gênesis dessas 2 palavras, cuidar e cultivar. Guarde isso, agora homem e mulher, tudo que Deus te der na tua mão, voltando ao Gênesis, é para 2 coisas, cuide e cultive. Nossos filhos são os maiores exemplos disso. Então não cultiva casamento. Aí a gente pode entrar em questão de casamento, não é o objeto da mensagem hoje, mas homens que não se cuidam, homens que esquecem o básico. Agora eu vou falar uma coisa bem do dia a dia. Esquecem o básico de educação, esquecem o básico de se cuidar um pouco, de olhar de saber que você não pertence a você mesmo, mas a sua esposa. Daqui a pouco eu vou falar da esposa também. Tem homens que se tornam selvagens, porcos. Tá? Vou ser bem sincero, mas a mensagem hoje assim, bem... Tem gente que fica porquinho, já deixa de tomar banho, de se cuidar, de se higienizar, esquece o desodorante, né? O pastor vai falar essa mensagem? Vou falar essa mensagem. Não sabe mais se comportar à mesa, sentar para comer com... Não sabe mais o que a tampa do vaso, ela abre e fecha, mas ela também abre, também fecha. E essas pequenas coisas que vai se fazendo, estou falando de pequenas coisas, para vocês entenderem o que eu estou falando, são pequenas coisas que vai se fazendo. E quando você vê, você está, além de você não cultivar, você está estragando o teu jardim, estragando o teu Éden, estragando aquilo que Deus te deu. Da mesma forma, mulheres, eu não estou falando de questões agora muito complexas, hoje é uma mensagem para você meditar, passar rápido, mas
A gente poderia falar mais sobre isso. Da mesma forma, mulheres que porque estão casadas e o marido não as pode trair, porque a Bíblia proíbe o adultério, as mulheres deixam de se cuidar, deixam de ser as mulheres bonitas e atraentes. Agora não estou dizendo questão de idade, é questão de cuidado, que eram quando namoravam, se arrumavam para namorar, para sair em casa, assim, quando casou. Isso é um exemplo simples, mas poderemos ir para as coisas mais complexas. Podemos ir. E essas coisas, pequenas coisas, elas começam a deixar, é como se você pegasse assim o seu jardim e começasse a deixar de plantar, deixasse de olhar para as coisas novas. Eu deixo dizer uma coisa para você, cultivar é isso. Cultivar são as coisas novas, é plantar para ter novidade. Tem gente que tem casamento onde não há novidade. Parece assim, Deus me deu aquele jardim e o mato está crescendo, as flores não estão sendo, as árvores não estão sendo podadas, e você está dizendo, não, mas aquilo foi um jardim que Deus me deu, não vai dar problema. E você deixa de cultivar, e Deus está dizendo, tem mais espaço aqui para você trabalhar. Eu te dei, meu filho, te dei, minha filha, mas tem um espaço grande aqui para você cultivar coisas novas. Tem gente vivendo em casamento sem coisas novas há anos. E depois está se perguntando, por que meu casamento está dando errado? O que está acontecendo? Aí vai no gabinete pastoral para dar uma prensa no marido, uma prensa na esposa, mas Deus mandou você cultivar e cuidar. E cultivar, volto a dizer, são coisas novas. Casamento é novidade. Casamento não é monotonia. O casamento bíblico é novidade. É alegria, é novidade a cada dia. É o contrário de monotonia. Tem gente que não cuida dos seus filhos, as mesmas diretrizes. Acham que, por serem filhos de Deus, os seus filhos automaticamente, Deus vai criar seus filhos. Eu volto a dizer uma frase, qual eu não concordo. Se alguém aqui discorda do pastor, você tem o direito de discordar do pastor, mas eu não concordo. Cuide da obra de Deus, que Deus cuida dos teus filhos. Não é verdade. Teus filhos são os teus jardins. A Bíblia está dizendo, cuide e cultive. Se você não cuidar dos teus filhos, Deus não vai cuidar no teu lugar. O máximo que Ele vai ter é misericórdia deles. Agora, Ele não vai cuidar no teu lugar, porque pai na terra e mãe na terra é você. Ele delegou a você. Que não cultiva a amizade, o amor dos filhos, que é só a lei. Meus filhos têm que me honrar porque é bíblico. Aí, independente do que eu faço, e tem gente que é mal, ou pelo menos assim, ignora. Tem o mal e tem aquele que ignora a existência do outro, que para mim é pior. Né? A Bíblia chega a dizer, se fosse quente ou frio, tudo bem, mas porque é morno, vou te vomitar da tua boca, da minha boca, disso da igreja de Laodiceia. Tem gente que não é má nem é boa com a pessoa, é um meio termo esquisito, onde o filho se torna invisível. Você vai querer o quê? Vai ter o quê de retorno? Depois fica, porque meu filho não me honra. Você cultivou? Você está cuidando e cultivando da amizade, do amor do teu filho, do carinho do teu filho, da tua filha, da tua nora, do teu genro? Eu sou o patriarca da família, eu sou a matriarca da família. Então todos me devem respeito. Deus te deu a tua família. Mas Ele está dizendo, cuide e cultive. E cultivar, eu volto a insistir, são coisas novas. Novidade. Deus não te deu um pacote fechado e imutável. Deus te deu um pacote inicial. Olha, começa por aqui. Mas a partir daqui, você vai cultivar que muita coisa nova vai surgir. Coisa que você não sabe, que nem pensava que existia, vai existir. Mas cultive. Tem gente que pode fazer isso. Por exemplo, eu já vi gente no seu trabalho fazendo isso. Pessoas que receberam presente de Deus no seu trabalho. Mas eles acham o seguinte, porque eu recebi esse presente de Deus, há vários Édens para mim. Não tem, querido. Para Adão só tinha um. Deus pode até ter misericórdia de você, mas se Ele colocou você naquele local, te deu aquela profissão,
e você está bem, e você sabe aquilo veio de Deus, cultive, faça crescer, trabalhe. Tem crente que não trabalha, ou pelo menos não se esforça para fazer crescer, cultivar. O crente deve ser aquela pessoa mais esforçada. Para mim, o evangélico, o filho de Deus, deve ser um dos meus melhores empregados, deve se esforçar mais para que haja, então, ali o crescimento da empresa. E se tiver o crescimento da empresa onde você estiver, você vai estar cumprindo os propósitos de Deus, isso é uma outra questão, e ao mesmo tempo, você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Então, querido, não reclame simplesmente do seu trabalho. A Bíblia está dizendo, cultive ele também. Desculpa uma expressão bem chula, mas eu preciso dizer, cai dentro. Vá trabalhar com vontade, vá trabalhar com gosto. É do suor do teu rosto. Um dia o nosso diácono Celso, ele fez uma oração, hoje, ele, se eu não me engano, ele está aposentado, e ele deu aquele testemunho na frente, eu deixo gravado, registro para o futuro, e ele disse isso. Senhor, a Bíblia diz que do suor do teu rosto o homem ganhará o seu pão. Senhor, eu quero suar o meu rosto e ganhar o meu pão. Ele disse isso porque estava desempregado. Eu quero suar o meu rosto e eu quero ganhar o meu pão. Eu acho que esse é o sentimento nosso. Eu quero suar o meu rosto, eu quero ganhar pão. Eu quero dizer uma coisa para você. A igreja não está aqui para sustentar quem não quer trabalhar, quem não gosta de trabalhar. Não está aqui para isso. Ao longo da nossa história, nós já colocamos algumas pessoas para correr, porque a gente sentiu que estavam na igreja como sanguessuga, dá. A sanguessuga diz dá, está lá em Provérbios. Vai observar, está lá em Provérbios. Tem gente que só queria sugar da igreja, não queria trabalhar. A igreja, biblicamente, Paulo fala sobre isso. Quem não quer trabalhar, também não coma. E também você tem que entender uma coisa, Deus te dá um presente, às vezes você joga fora por qualquer besteira, achando assim, joguei fora, acabou, pedi demissão, e agora, qual é o outro Éden que o Senhor tem para mim? Não tem mais. Aí só tem espinhos e mato. E tem gente que passa, irmão, nos espinhos e mata o resto da vida. Guarde isso. Seu trabalho é um lugar onde você deve cultivar e cuidar, tanto quanto outras áreas da sua vida. E o seu trabalho também dignifica o nome do Senhor. E por fim, eu não poderia deixar de falar de ministério. Não volto a dizer, não é que sejam só esses três, mas são três para mostrar que existem exemplos práticos na vida. Mas pode ser para qualquer coisa. Ministério. Se Deus dá, então ninguém tira. Tem gente que é chamado para o ministério da palavra, por exemplo. Chamado para o ministério da palavra. Esse chamamento, por si só, já é um jardim. Mas por que a pessoa é chamada? Deus me chamou, que lindo. Então, a pessoa parece que não tem que fazer mais nada. Eu vou colocar um dia desse, não vale a pena ver de novo a minha ordenação, trechos dela. Mas na palavra, se eu não me engano, já vão há 11 anos, eu estava aqui, o pastor estava aqui, na posição que eu estava sentado por ali, não está focalizando, mas ali tem umas cadeiras ali, eu estava sentado por ali, e o pastor falou assim, olha, você foi chamado. Agora eu vou ter que falar de mim mesmo, fico meio constrangido. Alguma coisa assim, você foi chamado para ser mestre da palavra. Prepare-se para ler muito. O meu cultivar estava em ler muito. Essa semana eu comprei, fazer propaganda de graça aqui, comprei um Kindle, o leitor, porque eu gosto, tem vários livros ali, eu posso ler no quarto sem prejudicar minha esposa, porque naquela tela iluminada é uma beleza. Compre um Kindle, se você gosta de ler. Se você não gosta de ler, comece a ler, depois compre um Kindle. E eu estava lembrando dessa palavra. Vários livros que eu tenho, eu falo assim, Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cultivar meu ministério. Tenho que ler todo dia. Todo dia eu tenho de ler alguma coisa. Todo dia.
Porque o ministério, principalmente de mestre, ele não vem sem um conhecimento ou sem uma base teórica muito forte. E não tem base teórica melhor do que ler. Leia. É muito bom. É cultivar. Porque um título é só um título. Nós temos, no Brasil, ainda temos príncipes, que se voltasse a monarquia, um dos príncipes lá, Vassouras ou Petrópolis, estão brigando lá entre eles, assumiria. Monarquia, nós temos temos príncipe, mas é um título. É um título. Não vale de muita coisa a não ser título, nesse momento. O que adianta você ter um ministério que você não cultiva, que você não cuida dele, que você não olha com atenção, que você não planta para colher coisas novas? Para você querer o quê? Ter título? Ou quem ainda está almejando, Deus me deu esse ministério. O que você está fazendo para correr atrás dele? O que você está fazendo? Você não está cuidando, você não está cultivando. Tenho que repetir. Cuidar, atentar para, prestar atenção. Cultivar, dedicar-se, dedicação, interesse. Plantar de maneira adequada para que se desenvolva. Insistir em algo de uma maneira prolongada. Olha quanta coisa você tem que fazer com os presentes que Deus te dá. Agora você imagina em todas as áreas da sua vida, porque essa é a Gênesis. Tudo que Deus te deu, você precisa se atentar, prestar atenção, pensar, ponderar, dedicar-se, interessar-se, plantar de maneira adequada para que se desenvolva, insistir em algo prolongadamente. Casamento, filhos, relacionamento, ministério, trabalho, qualquer outra área da sua vida. Deus está dizendo para você, nessa noite, insista de uma maneira prolongada, plante para você colher coisas novas. No final de tudo, eu quero dizer para você, presentes de Deus na sua vida são ótimos, mas se você for olhar lá em que Gênesis diz, está dizendo, meu presente, meu filho, é para você, mas é só início. É um presente que não é um pacote fechado, imutável. Você vai ter que trabalhar em cima dele. Olhe para os seus filhos, presente de Deus, trabalhe em cima deles. Olhe para o seu casamento, presente de Deus, trabalhe em cima deles. Para o seu trabalho, presente de Deus, trabalhe em cima dele. Para o seu ministério, presente de Deus, trabalhe em cima dele. Para qualquer coisa na sua vida que Deus te der. Gênesis, que é o início de tudo. Presente de Deus. Trabalhe e cultive em cima dele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero